Meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uau, depois de um dia cansativo, aqui estamos nós, pela graça de Deus. A graça de Amém. Deus, o poder de Deus, a mão de Deus nos sustentou até esse momento para que estivéssemos aqui. Então, louvado seja o nome. É muito bom revê-los, é muito bom estar juntos, é muito bom a gente tirar esse tempinho para meditar na palavra de Deus. Tem tanta coisa que a gente aprende juntos, tem tanta coisa que a gente recorda, não é? Tem tanta coisa que a gente não sabe, né? E a gente ouve pela primeira vez, então é sempre bom, é maravilhoso. Omar, por gentileza, nos leve a Deus em oração. Oremos. Bondoso e amantíssimo Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia de atividades e também pela oportunidade que temos de nos reunirmos Sim. para ouvir a Tua palavra, Senhor. Rogamos, portanto, que fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito reine em cada participante, Sim. de tal modo que possamos aprender mais de Ti. Amém. Ser com Lutervan, Senhor. Ele que vai dirigir este estudo, que ele seja conduzido, orientado por Ti, de tal modo que apresente de forma clara, límpida, transparente a Tua voz, a Tua palavra para os nossos corações. Amém. É o que nós te rogamos e te agradecemos, no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Ok. Meus queridos, todos nós temos amigos, certo? Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos aí uma quantidade de amigos, outros próximos, outros mais distantes. Agora eu pergunto, todo amigo é confiável? Todo amigo? É. Não, maldito homem que confia no homem. É verdade, né? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque nos Salmos tem um texto, é um salmo, vamos dizer, profético, ele aponta para a pessoa de Jesus, né? E o salmista ele diz assim: O meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Então, o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. A nossa meditação hoje, ela vai girar em torno desse tema aí, amizades mortais. A gente teve conhecimento, há poucos dias atrás, de uma moça que foi jogada, né, de uma altura e esqueceram, a gente não pode julgar, mas esqueceram de prender a corda na moça. Pense, você confiaria a tua vida a um amigo? Ali, ô Lutervano, Oi? hein? Sim. Ali ela própria errou, porque ela mesmo, pela sua segurança, ela tinha que ver se elas mesmas estavam seguras. Sim, com certeza, com certeza. Mas sabe, Roberto, às vezes a pessoa ela confia na outra a ponto de arriscar a própria vida. Hum. Né? É o erro, né? Heloísa falou algo ali há pouco. Maldito o homem que confia no outro, No O homem. outro. não é? No outro. E uma coisa que esses dias eu comentei, a gente estava fazendo um estudo, eu comentei o seguinte: todos nós estamos caminhando para o céu, ok? Uhum. E veja, no céu nós não vamos entrar sozinhos. Todos nós teremos que ter alguém que foi alcançado pelo nosso testemunho, pelas nossas orações, enfim, de alguma forma, não é?
de alguma forma nós contribuímos, né, para alguém estar conosco no céu. E eu disse que eu ouvi de um pregador, uma vez, ele dizendo que para o céu nós só vamos levar amigos. Então já imaginou, Omar, você tem aí vários amigos, aí, amigos do seu trabalho mesmo, né? Heloísa lá do colégio, Roberto tem aí o seu círculo de amizade. E pense por um instante, você falar de Jesus para essas pessoas e um dia, quando Jesus voltar, você está lá aguardando a volta de Jesus, ansioso, né? Jesus está voltando e alguém bate no teu ombro, ou lá no céu alguém bate no teu ombro e diz assim, ô Roberto, você olha, você aqui, né? Aí, de repente, foi o que uma oração que você fez, um folheto que você deu, uma literatura. Às vezes, um momento que você orou com a pessoa, algumas palavras que você falou, e aquilo ali foi o suficiente para aquela pessoa ter um encontro com Jesus. Mas quando esse pastor, esse pregador, ele falou que para o céu nós só vamos levar amigos, eu fiquei pensando na profundidade disso. O que é mais fácil, a gente confiar na palavra de um estranho ou na palavra de um amigo? De um De um amigo. amigo. De um amigo, não é? Quer ver uma coisa? Eu acho que todo médico deveria ser nosso amigo. Não é, ué. A gente Deveria. deveria ser nosso amigo. Por quê? Porque um dia, se algo sério acontecer, a gente vai confiar que o diagnóstico que ele der é verdadeiro. Mas quantas vezes a gente ouve pessoas, ou nós mesmos, fomos ao médico, o médico deu um diagnóstico e a gente falou assim: não, deixa eu procurar uma segunda opinião. Tá? Quando nós dizemos, deixa eu procurar uma segunda opinião, na realidade, nós não nos convencemos com o diagnóstico que nos foi dado. Mas e quando o médico é teu amigo? Ele vai chegar para você e vai dizer: olha, a tua situação é essa. Você pode até buscar um outro diagnóstico, mas o médico vai dizer para você isso aqui, né? Esse tratamento tem que ser feito, enfim, esse procedimento tem que ser realizado dessa maneira, dessa ordem. Se nós, para os céus, só vamos levar amigos, no mundo em que nós vivemos hoje, a gente tem que selecionar também os nossos amigos, Sim, não é? Nem sim. todo mundo que chega a você querendo ser seu amigo, na realidade, ele quer ser seu amigo. Então é um perigo. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela tem um texto, é o que nós vamos abrir no nosso estudo de hoje, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu tenho visto tantos casamentos sendo diluídos. Por quê? Um olha numa direção, quer ir numa direção, outro quer ir na outra. Por exemplo, aqui em casa, eu e a dona Sandra, nós temos gostos totalmente diferentes. Ela gosta de shopping, ela gosta de concreto, ela gosta de muita gente. Eu gosto de muita gente também. Mas se tem uma coisa que me deixa satisfeita é quando eu estou no meio do mato. E ela coloca mil e uma barreiras para estar no meio do mato. É cobra, é onça. Né? Então, mas o que que a gente faz? A gente procura se harmonizar nisso aí. Né? Ela cede um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho ali, e a gente vai tocando o barco. Mas esse texto aqui, ele traz para a gente a seguinte ideia. Você está indo, caminhando em direção ao céu. Se você estiver, vamos dizer, em amizade com alguém que não quer ir para o céu, a caminhada para o céu vai ser com muita dificuldade. Muita dificuldade. Se essa pessoa não te desviar do teu alvo. Bom, vamos lá. Israel recebeu uma sentença. Eles pecaram, eles não confiaram em Deus, não é?
lá em Cades Barneia, a gente viu semana passada. A incredulidade foi ali demonstrada e Deus, a sentença que Deus deu, que aquela geração de 20 anos para cima não entraria na terra de Canaã, mas que todos morreriam no deserto. Bom, 40 anos se passaram, ou próximo, muito próximo disso. Aquela nova geração de 20 anos para baixo, eles amadureceram, se tornaram adultos, muitos nasceram no deserto, e Josué, ele por ter sido fiel a Deus, e já antes do povo de Israel, não é, estar ali em Cades Barneia, Josué já era um homem que acompanhava Moisés. Ele acompanhou Moisés no monte e Josué ele se torna o comandante daquele exército de Deus. Lógico, Deus estava à frente, mas aqui na terra, Josué, ele treinou aquela nova geração como um exército. E olha, um exército invencível. Quando você olha aí as conquistas de Israel, foram conquistas invencíveis, né? Por quê? Todas essas conquistas, Deus estava à frente. O povo, ele, o povo, ele se consagrava para fazer aquilo que Deus queria. Então, a vitória era certa. Então, nessa marcha desses 40 anos, e principalmente agora chegando aí próximo dos 40 anos, Israel conquistou vários reinos, mas teve dois reinos que a palavra de Deus destaca. O rei de Sião, né, rei de Hesbom, o rei Sião, né, rei de Hesbom, e o rei Og de Bazã. Para a época em que Israel estava no deserto, essas duas nações aqui já eram muito bem organizadas. Quando eles chegaram, se a gente ler o livro de Josué, quando eles chegaram lá em Jericó, eu não sei quem nasce em Jericó, se é jericosense, mas o pessoal lá de Jericó estavam admirados deles terem conseguido derrotar esses dois reis. Então não eram duas nações aí insignificantes, eram duas nações de prestígio. E à medida que Israel avançava nessas conquistas, os povos ao redor, segundo o que Raabe disse, ela disse: olha, os nossos corações estão desmaiados, e era desmaiado de medo. Então, os povos ao redor estavam intimidados por causa de Israel. Que povo é esse que era escravo, não é? Mão poderosa foi tirada do Egito? Os povos sabiam o que havia acontecido 40 anos atrás, quando o povo saiu do Egito. Eles sabiam da abertura do Mar Vermelho, como Deus havia sustentado esse povo no deserto. Então, que povo é esse? Então, meus queridos, muita coisa, não é? Que acontecia, de alguma forma, era uma maneira de Israel testemunhar que as vitórias que eles tinham, a condução deles pelo deserto, era por causa da presença do Senhor. Eu fico pensando, Omar, havia o santuário, no lugar santíssimo saía aquela coluna de fogo, iluminava todo o acampamento. Durante o dia, aquela nuvem, né, fazendo com que o acampamento tivesse aí uma temperatura, um clima agradável. E as nações ao redor, elas deviam contemplar isso, Sem dúvida. não é? Então era uma forma de Israel pregar, anunciar que é o Deus verdadeiro. Testemunhar.
não é? Testemunhar. E eu acredito. Imagina, Oi, imagina o maná que caía todos os dias, não é? pela madrugada. Eu, Aquilo eu, era. eu certa vez estava ouvindo um pregador, ele disse assim, gente, a Bíblia tem um texto que ela nos permite comentar esse texto com as nossas palavras. Ele disse assim: imagina você caminhar pelo deserto 40 anos, a sua roupa não desbotar, Sim, não é? A sua roupa ela não apodrecer. para a sandália não desgastar. Aí ele foi um pouquinho mais além. Aí ele disse assim: bom, isso agora eu vou falar de minhas palavras. Imagina a criança, o pé dela está crescendo e a sandália crescendo também. É. Exatamente. Aí ele falou: gente, vocês acham que isso é impossível? Impossível é cair pão do céu. Impossível é uma rocha seca produzir água. E Deus fez acontecer. Então, fazer com que um sapato crescesse nos pés, isso aí é coisa mínima para Deus. E até aquele dia eu não tinha pensado nisso. Eu disse, poxa vida, eu fui caçar o texto bíblico e a Bíblia não fala do sapato crescendo nos pés, mas a Bíblia fala das roupas que não se desgastavam. Então Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E isso aí, para os povos ao redor, eles deviam observar. E havia um certo convívio, porque Deus ele não separou Israel para ser uma ilha isolada de todos. Não. Havia um certo relacionamento com aqueles que estavam ao redor. E eu fico pensando assim, o camarada chega lá, um cananeu chega e diz assim, Omar, Marcos, Heloísa, o que é essa luz aí? Que só vocês têm. Uhum. Fica, cai maná todos os dias. Aí a Heloísa lá, muito simpática, muito cordial. Você já provou maná? Olha, nós preparamos hoje aqui uma lasanha de maná. Vem comer conosco. O camarada ia, comia. Nossa, que delícia! E agora você vai falar para aquela pessoa do pão do céu. Veja, isso, Abraão, por que eu digo que o povo não era para ficar isolado como uma ilha? Me Abraão, perdoa, oi, deixa eu só te falar uma coisa. A tua câmera, ela já não está mais transmitindo você. Tá só com o slide lá da tua pregação na Igreja da Glória. oi, gente, como, Foto. A como foto, pode, como só tá pode com a isso? foto. Pronto, eu sei que vocês querem me ver, eu estou aí, pronto. Mas você estava escondendo de proposta? Não, não sei, semana passada, foi segunda-feira aconteceu a mesma coisa. Ah, peraí. Não, não foi isso aqui não. Mas então, gente, vocês imaginem, Abraão, Abraão ele evangelizou. O lugar onde ele passava, ele evangelizava as pessoas. Ele falava do Deus verdadeiro para as pessoas. E Abraão fez amigos. Abraão, onde ele acampava, ele construía um Faltar. altar. Ele ia embora, levava o altar? Não deixava. Ele deixava. E é interessante que, aos cuidados de Abraão, Roberto, cerca de 1.000 pessoas eram ali entre empregados, familiares de Abraão, no acampamento dele. Gente, 1.000 pessoas é muita gente. Abraão, pela manhã e pela tarde, lá no altar, ele reunia a família, reunia os empregados, os amigos que eram ali da terra de Canaã, que tinham contato com Abraão, ele convidava também para vir adorar a Deus. E quando Abraão ia embora, ele deixava o altar, mas ficava adoradores, adorando lá naquele altar, adorando ao Deus verdadeiro. Agora, veja só, olha que coisa interessante. Se você pegar ali o livro de Levítico, né, que vem falando das leis, você vai encontrar diversas leis.
Mas Deus ele proibiu a associação do povo de Israel com os povos da terra. Em que sentido? Porque eu estou falando, ó, Abraão pregou, dei aqui a ilustração da Heloísa lá no deserto, né, convidando, né, de repente uma família vizinha ali para comer junto. Isso aí não era pecado, isso aí não era proibido por Deus, mas era proibido uma coisa. Ó, era-lhe proibido casar um israelita com pessoas ali dos cananeus. Qual a razão? A preocupação de Deus era essa aqui, para que o culto aos ídolos não fosse introduzido nos lares israelitas. Está lá em Deuteronômio 7:3 e o verso 4. Né? Também era proibido a Israel frequentar as festividades e seus acampamentos. Parece que é um preconceito, mas não, era segurança. Deus estava preocupado com a segurança do seu povo. Israel ele foi colocado no lugar em que foi colocado, na encruzilhada do mundo, não para ser influenciado pelo mundo, pelas nações ao redor, mas era para influenciar as nações ao redor. Então a preocupação de Deus, vamos dizer, o zelo de Deus com o seu povo, era que Israel frequentando o acampamento das nações gentílicas, pudesse eles se envolver nessas festividades e adorar outros ídolos. Bom, isso é algo que está colocado como lei. E, de repente, Deus permite que uma coisa aconteça para que aquilo que ele colocou como preocupação fosse visto como realidade, fosse visto no prisma de Deus. Então, quando um povo era poupado numa batalha, a gente vai encontrar o povo de Gibeão, por exemplo. Ele era tornado escravo. Roberto, a gente, a gente lendo aí o livro de Josué, você vai encontrar um povo que mentiu para Josué, mentiu para os israelitas. Eles não queriam ser destruídos. Eles tinham, eles tinham famílias, não é? E toda aquela terra de Canaã, ela de alguma forma estava condenada a expulsar os moradores, serem expulsos os moradores da terra. E o povo de Gibeão, eles não queriam abandonar a terra dele, não queriam perder suas famílias. Então eles se fizeram passar por viajantes de uma terra muito, muito distante. Pegaram roupas velhas, sapatos velhos, um pão já bolorento, seco, e foram até Josué e disseram para eles assim: olha, nós somos de uma terra muito distante e nós temos ouvido o que o Deus de vocês, o Deus de Israel, tem feito e vamos fazer uma aliança, um concerto. Ok. E esse concerto visava o quê? Uma amizade entre os dois povos. Mas a Bíblia diz que dias depois, quando Israel avançou na conquista, pulou a cerca para o outro lado e já era terra de quem? De Gibeão. É. Então, eles haviam feito uma promessa, a promessa de poupar aquele povo. E eles fizeram essa promessa, não consultaram a Deus. Fizeram essa promessa em nome do Senhor e agora eles tinham que cumprir essa promessa. Então, o que fazer? Foram consultar a Deus. E Deus orientou, né? Como que aquele povo ele deveria ser poupado, mas como que aquele povo deveria ser tratado. Então eles se tornaram rachadores de lenha, lenhadores, no caso, e carregadores de água para o santuário. Mas por que que Deus colocou sobre o povo gibeonita essa condição?
Olha só, quando um povo, no caso, como o povo gibeonita, foi poupado, eles agora iam habitar não no meio do povo de Israel, mas iam habitar na extremidade do povo. Somente na terceira ou quarta geração que eles eram incorporados ao povo de Israel e eram chamados de israelitas. Bom, mas por que que essas pessoas elas foram tornadas escravas, rachadores de lenha e carregadores de água? Vamos que uma moça, vamos que uma moça olhasse para um rapaz lá de Gibeonita e gostasse dele. Qual era o futuro daquele jovem? E rachador de lenha, carregador de água, né? Exatamente. Não é? O que que seu marido faz? Seu marido é arquiteto? Não, meu marido não. Meu marido é rachador de lenha e carregador de água. Então, você vê, Deus, ele foi justo na decisão que tomou. A escolha que o povo fez da aliança com esse povo, em nome de Deus, e Deus agora ele vai e conserta de uma forma justa aquilo que o povo não consultou a ele. Agora, veja bem, nós colocamos aqui também que essas leis eram rígidas, mas o propósito principal delas era a proteção de Deus verdadeiro. Sabe, hoje nós vivemos aí tantos séculos, né, e a gente olha os cultos que são apresentados a Deus hoje. Gente, entenda uma coisa: Deus não aceita qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração. As pessoas, a gente olha mundo afora, as pessoas se apresentam a Deus oferecendo a Deus qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. E ele mostrou isso lá quando o santuário foi erigido no deserto, a forma como deveriam tratar as coisas sagradas e etc. E o povo de Israel, ao entrar na terra de Canaã, eles deveriam ter cuidado com a adoração a Deus. Bom, o deserto foi uma escola para Israel Sim. e aquilo que nós vivenciamos hoje na nossa adoração a Deus também não é uma escola? Sim. Sim, com certeza. Então, Roberto, Laudice, nós estamos aprendendo hoje, ao estudar a palavra de Deus, o modo como Deus quer que o adoremos e a forma como nós vamos adorá-lo nos céus. Ok? Então, avançando, a gente encontra aqui o seguinte, olha, com respeito aos cananeus da terra de Canaã. Quem eram os cananeus? Veja, eles eram parentes distantes de Israel. Ué, como assim? Eles eram descendentes de Cã, ou Cão, né, em algumas versões, filho de Sim. Noé. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao 20. Então, durante 400 anos, um detalhe, esse detalhe aqui a gente poderia ter falado lá no livro de Gênesis, quando a gente estudou o livro de Gênesis, e eu não me lembro, Marcos, de ter comentado lá. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não é? Cã ele deu origem a todas, se você pegar lá em Gênesis capítulo 10, do 6 ao 20, você vai encontrar lá que todas as famílias, né, que foram geradas de Cã. E todas elas, pelo incrível que pareça, ocuparam a terra de Canaã. Aquela terra que Abraão e Israel estavam agora conquistando.
Jafé, ele, ele se distancia do grupo e ele dá origem, por assim dizer, a a todos os países asiáticos. Mas Sem, a descendência dele é conhecida como semita, e semitas não foram somente os israelitas. Outros povos também foram semitas, descendentes de Sem. Quando houve o dilúvio, somente 8 pessoas saíram da arca. Sem, Cã, Jafé, suas esposas, Noé e sua esposa. 8 pessoas. 8 pessoas entraram e a gente tem relato de 8 pessoas saindo da arca. E essas 8 pessoas, elas se multiplicaram. Grandemente se multiplicaram. Nos dias de Jacó, ó, Abraão, Isaac, Jacó. Nos dias de Jacó, Jacó era menino e Sem ainda vivia. Então eu fico pensando uma coisa. Abraão, ele teve um contato com o antepassado dele que passou pelo dilúvio. Sim. Né? Isaac, a mesma coisa. Jacó, ali, adolescente ainda teve contato com aquele personagem que passou pelo dilúvio. Então, entenda uma coisa. Sem, ele foi, vamos dizer assim, um pregador na terra de Canaã. Vamos dizer assim, ele foi, era tio, né, dos cananeus. Abraão, da descendência de Sem, né, tinha o mesmo princípio de adoração a Deus. Os cananeus, descendentes de Cã, já eram licenciosos, enfim, depravados e tudo mais. Então, meus queridos, como eu falei há pouco, veja bem, durante 400 anos que o povo de Israel passa no Egito, isso aí foi um tempo de graça, né, do favor de Deus, de bênçãos de Deus, para aquele povo que estava ocupando aquela terra, no caso os cananeus. Tempo de graça para quê? Para que eles se arrependessem. Agora, uma pessoa pode se arrepender de algo que ela não sabe que é errado? Não. Não. Tanto que a palavra de Deus, em Atos 17, verso 30 e 31, lá vem dizendo que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Então seria muito, muito injusto da parte de Deus condenar os cananeus se eles não tivessem conhecimento dele, de Deus. Então eles tinham. Então eles podiam se arrepender? Podiam. Abraão, olha só, eu falei agora há pouco, Abraão ele construía altares, ele ia embora, deixava o altar e havia pessoas ali que ficavam adorando naquele altar. Então, isso aí é um ponto importante. Outra coisa, aquela terra que os cananeus ocuparam, uma grande parte dela foi comprada por esses 3 homens aqui, ó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando o povo de Israel vai para o Egito, eles deixam para trás uma terra que já foi adquirida pelos patriarcas. Ok? Eles deixam para trás uma terra que já tinha sido adquirida aí pelos seus pais, no caso, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, os cananeus, resumindo, eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro, eles habitavam numa terra que não lhes pertencia. O que Israel estava conquistando agora era, na verdade, a propriedade, a herança dos seus pais e também uma terra que havia sido prometida por Deus a Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência. Bom, os cananeus eles podiam fazer 2 coisas, 2 decisões. Eles podiam se render ao Deus de Israel e seriam admitidos na comunidade de Israel aí na 3ª e 4ª geração, ou
Se rejeitassem essa oferta de Deus, eles seriam expulsos. E a expulsão poderia ser também até com a morte. Então, queridos, a gente observa que Deus sempre dá opções para que o ser humano tome decisões. Porém, dos povos que habitavam na terra, 3 povos Deus proibiu Israel de tocá-los, de conquistá-los, de batalhar com eles, etc. Eram esses aqui, ó, Edom, Moabe e Amon. Quem era Edom? Eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, por serem parentes próximos, Deus ordenou a Israel que não os atacasse. Está lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 e 5. O outro povo, Moabe. Moabe era descendente de Ló. Quem era Ló? Era sobrinho de Abraão. Então, também Israel recebeu a ordem de não guerrear contra Moabe e nem tomar suas terras. Era herança deles. Ok? E o outro povo era o povo de Amon. Amon aqui é irmão de Moabe. Irmão não, É, é irmão, né? irmão, Porque o pai é o mesmo, né? sobrinho, né? Porque, na verdade, foi aquela relação incestuosa Isso, de Ló com as filhas. Então, uma filha gerou Moabe e outra Amon. isso. Mas o mesmo pai. O pai é, Mesmo pai. né? O pai é o mesmo, as mães tias. Então, também descendentes, o quê? Os amonitas, descendentes de Ló. Então, Deus também proibiu Israel de tomar a terra dos amonitas. Também está em Deuteronômio, capítulo 2, verso 19. Então, no capítulo 2 de Deuteronômio, Moisés está dizendo para o povo de Israel: olha, vocês não podem tocar nesses povos. Por quê? Deus deu a eles a herança da terra em que eles habitam. Então, a principal razão era o parentesco. Mas você poderia me perguntar assim, mas vem cá, os cananeus não eram também parentes? E por que Deus mandou Israel expulsá-los? O problema todo foi quando Noé se embriagou lá, né? Ali que Cão, ele fez chacota do pai, diferentemente dos outros 2 irmãos. E muito provavelmente, né, o pai de Canaã, que era o Cão, fazendo chacota, muito provavelmente ele foi comunicado pelo filho dele. Canaã é que viu o vô nu, provavelmente Canaã que tenha visto o vô nu na tenda e avisou o pai. Então Deus ali amaldiçoou Canaã, entendeu? Cão e os seus descendentes. Omar, e só para a gente, de repente, não é conhecido isso, 2 filhos, Sem e Jafé, quando souberam que o pai estava nu e bêbado, eles pegaram uma capa e de costas vieram Sim, cobrir o pai. Quando a gente toma lá esse contexto aí no original, a gente vai observar na família de Noé, a primeira insinuação de depravação sexual. No caso de Canaã e Cão. sim. E quando você avança no tempo e você vê o povo, ou os povos que habitavam a terra de Canaã, todos eles tinham esse problema. Sim. Todos eles tinham Imoralidade. exatamente a prostituição e tudo mais. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Números capítulo 22. O capítulo 22, 23, 24, 25, ele conta uma história, uma triste história para o povo de Israel. Olha só. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe.
Aquele povo que Deus disse, ó, não tome, não toque neles, né, porque eles são parentes de vocês. Então, eles acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. O rei dos Moabitas, chamado Balaque, filho de Zippor, ele viu tudo que Israel, né, havia feito aos amorreus, ao rei Og de Bazã, a Seom, rei de Hesbom, as outras nações. E aqui o verso 3 vem dizendo, ó, ele teve grande medo do povo de Israel. Era muito, muito grande. Por essa colocação, o povo de Israel era maior do que o povo de Moabe. E o Sim. texto continua dizendo que ele andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Queridos, havia naquela também da descendência lá de Noé, havia um homem que ele era tido, era visto como profeta, e durante algum tempo ele foi profeta de Deus. Não é? Esse homem, Balaão. E Balaão, ele era conhecido como tendo o dom da profecia. Ele é originário de Petor, na Mesopotâmia, ali no norte da Síria, e sua fama se espalhou, né, devido à capacidade que ele tinha de abençoar e amaldiçoar pessoas através de suas palavras. Então isso aí atraiu, né? Ele é uma pessoa conhecida, atraiu a atenção do rei e falou: poxa, peraí, esse camarada ele pode me servir, ele pode me ajudar. Se ele é ele é tão poderoso em abençoar e amaldiçoar, ele pode me ajudar nisso aí contra os israelitas. Então ele manda buscar Balaão. Para quê? Para deter o avanço de Israel. Veja, Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus. Em algum momento da vida dele, ele foi uma pessoa fiel a Deus. Mas apostatar, ou seja, ele abandonou a presença de Deus, a vontade de Deus, ele se entregou à cobiça, mas ele ainda professava o quê? Ser servo do Deus Altíssimo. Então, quando Balaque manda buscar Balaão, Balaão ele diz para os embaixadores lá do rei o seguinte: olha, vocês vão ficar aqui e eu vou consultar a Deus. Então, essa foi a primeira vez que Balaque envia seus emissários, né, a Balaão, e Deus chama Balaão e fala para ele: veja, olha como que isso aqui é interessante. Balaão havia se apostatado, mas o que que o texto sagrado diz? Deus disse a Balaão, Deus falou com Balaão: você não vai com eles, nem vai amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então levantou-se Balaão pela manhã, né? Os camaradas passaram a noite lá, de repente na casa de Balaão, e ele fala aos príncipes de Balaque no dia seguinte: olha, vocês podem voltar para a terra do Senhor, porque o Senhor se recusa a me deixar ir convosco. Quem era o culpado dele não ir? Deus. Deus. Botou. Né? O Senhor se recusa em deixar-me ir convosco. E os homens foram embora. Só que havia sido prometido da primeira vez a Balaão riquezas. E o que nós vimos aqui antes, Abraão entregara-se à cobiça. Eu fico imaginando, Heloísa, Omar, Marcos, Roberto, o Balaão, olha, isso aqui tudo vai ser teu se você amaldiçoar o povo. Quer ver só uma coisa? Olha só, abra lá em Números, capítulo 22. Aqui, gente, a gente vê uma hipocrisia tremenda. Deixa eu só encontrar aqui o texto que eu passo para vocês. Capítulo 22.
verso 18. 22. Quem pode ler para nós? Ô, Roberto, liga teu som aí, porque eu não sei por que está desligado. Para você participar aí com a gente. Capítulo 22, verso 18 de Números. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E aí, Luiz? Pra gente. Muito sincero, né? É. Gente, que profeta hipócrita. O Lutevan, você Oi. imagina, por exemplo, o povo estava ali na fronteira da Cisjordânia, né? Isso, A margem do Rio Jordão. isso. Você imagina onde que estava Balaão? Você sabe mais ou menos aonde que estava? Que região que ele estava? Ele estava no Elão. Ele estava onde hoje é o Irã ou fronteira com o Iraque. Você imagina, Não, imagina, mas amanhã você faz só um pouquinho, tá? Roberto, com todo respeito, eu vou desligar o teu som aqui só um instantinho, depois você liga de novo, tá bom? Ué, tá, Espera aí. Oi. então esses mensageiros de Balaque, no mínimo eles demoraram 30 dias para chegar onde estava Balaão. E se eles retornassem, entendeu? Seria mais 30 dias de viagem. A distância que eles estavam ali do lugar onde estava o povo de Israel. Então, é aquele negócio, não era, vamos dizer assim, não era algo rápido. E Pelo agora, contrário. Pelo e a- contrário. pelo contrário, agora veja, os emissários aí de Balaque, eles vão a Balaão, agora retornam com a resposta de Balaque e está correndo tempo. Sim. Está correndo tempo. Sim. Volta de novo. Heloísa, me ajuda aí, por favor. Quer ver? É aqui. Aí. Segunda vez. Segunda vez foi Balaão provado. Em resposta às solicitações dos embaixadores, ele se disse possuidor de muita consciência e integridade, afirmando-lhes que nenhuma quantidade de ouro ou prata poderia induzi-lo a ir de encontro à vontade de Deus. Mas anelava condescender com o pedido do rei, e se bem que a vontade de Deus se lhe houvesse tornado definitivamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus. E isto como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Olha só. O mais fazia uma diferença aqui, né? Mas ele anelava, ou seja, ele queria Sim. aquelas bênçãos lá, aquela riqueza. Então, novamente, ele já não tinha resposta de Deus? Não vá, não amaldiçoa aquele povo, porque eu o abençoei. Ele já sabia disso. Vocês se lembram que em um dos nossos estudos passados, eu botei um subtítulo assim: Cuidado com o que você pede. Você É. pode receber, não é? Sim. Veja, Deus não é homem para ser tratado como homem, não é? Mas Balaão ele vai outra vez a Deus. Senhor, é o seguinte, os camaradas estão aí de novo, o que que eu faço? Eu posso ir com eles? Não posso? Que tentação, hein? Que tentação, né? Outra, eu acho interessante quando Deus pergunta para Balaão, né? Quem são esses homens, né? Então já era Deus ele trabalhando ali para que ele entendesse, né? Pessoas vieram amaldiçoar o povo de Deus e ele estava ainda cogitando, né? Se iria ou não iria, né? É verdade, Marcos, é verdade. Mas olha só, Heloísa, por favor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles.
Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores. A quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22, 6. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos Do seu próprio de bolso. Balaque. Do seu Isso. próprio bolso, né? É. É. Olha, gente, o que que aqueles homens. Olha a astúcia. O que que aqueles homens fizeram? Eles afloraram ali, com palavras, o orgulho de Balaão. Sim. Não é? Ó, não, peraí. Vamos trazer pro nosso linguajar de hoje. Não, cara, tu é o cara. Ó, É. só esse povo aí vai ser abençoado. Se tu amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Isso aí fez com que Balaão crescesse. Autoconfiança, não é? Sabe? Oi, alguém ia falar algo? Marcos? Não, não, não. Não? Sabe, eu estava lendo um texto há um tempo atrás, em um livro, que dizia assim, olha, o orgulho, acho que é orgulho e egoísmo, orgulho e presunção, são dois pecados que o Espírito Santo, para trabalhar num coração orgulhoso, num coração presunçoso, é praticamente impossível, É a cobiça, né? A cobiça é terrível. não é? Veja, o orgulhoso, ele aceita conselho? Não, Ele de aceita forma alguma. mudar? Não, Não. não é? Então é difícil quebrantar um coração orgulhoso e na história de Balaão a gente vê isso aí, não é? Você vê, a gente estudou o capítulo 4 de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era egoísta, ele era orgulhoso. O que que Deus fez para quebrar o orgulho de Nabucodonosor? Vocês se lembram? Sim. Uhum. Mandou o Castanho. cara. Isso, exatamente, Marco. Mandou o cara pastar 7 anos. Depois ele volta assim e ele vai glorificar o nome de Deus. Mas olha até onde Deus foi para alcançar aquela vida. Queridos, Deus tem extremos para salvar o ser humano. Ele vai até os extremos. Deus fala para Balaão o seguinte: quer saber de uma coisa? Vai, vai com eles. Verso 20, capítulo 22, verso 20, diz assim: ó, veio, pois, o Senhor a Balaão à noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farei somente o que eu te disser. Ok? Deus, no verso anterior, no verso 12, não irás com eles. Verso 20, se aqueles homens te chamarem, vá com eles. O verso 20 é vontade de Deus? Não. Não, não. Mas cuidado que você pede, você pode receber. Você quer ir? Vai. Então, Mas Deus, vai. mas Deus colocou limites ali, ó. Você só vai fazer o que eu. Lembre-se, você quer ir? Você vai. Mas eu vou colocar rédeas em você. Você não vai ultrapassar os limites que eu colocar. Ok. Mas no caminho, para mostrar a Balaão que ele estava fazendo algo contra a vontade de Deus, Roberto, ele montou na jumentinha dele, foi a jumentinha dele, né? Servindo ele ali há tantos anos. De repente, um anjo do Senhor, com uma espada desembainhada, se posiciona lá no meio do caminho. E a jumenta, ela reage. Quando ela vê o anjo do Senhor, ela, ó, se desvia para o campo. E ele mete chicote nela e ela volta para o caminho novamente. E novamente o anjo do Senhor está à frente e havia um muro de pedra e ela empaca e
não quer ir à frente, e ela imprensa ali o pé, a perna de Balaão contra o muro, e ele mete o couro nela. Quando chega no Números 22, versículo 27, agora o anjo do Senhor está em posição para matar Balaão, com a sua espada desembainhada para matar Balaão. E a jumenta, ela vê. E o que ela faz? Ela se prostra em terra. Ela se prostra em terra. E o que que Balaão diz? Olha, eu te mataria, sou imprestável, sou miserável, sou isso e aquilo. É nessa hora que, olha, a gente só tem no Gênesis, capítulo 3, uma serpente falando, que no caso era o inimigo falando através da serpente, Sim. não é? Mas agora era a serpente falando. Veja, o Senhor abriu a boca da serpente e ela, o Balaão, vem cá, o que eu te fiz? Por que que você me espancou 3 vezes? Eu não te servi todos esses anos? Sabe uma coisa irracional? Ó, a gente está no verso 28. Vamos chegar ao verso 29. É até cômico. A Bíblia tem umas coisas que são cômicas. Respondeu Balaão à jumenta: antes de mim, se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria. E a jumenta fala para Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Peraí, gente. O racional deveria ser aqui Balaão. O irracional, certamente, a jumenta. Mas você vê que a jumenta ela é mais racional do que o profeta. O homem está discutindo, gente, com a jumenta, está discutindo com o animal. Eu acho que sim, É. tem comido, né? Né? Aí, queridos, você segue o texto, verso 31. Então o Senhor, veja, o mesmo Senhor que falou para ele: não irás. Depois diz: vai, mas eu vou colocar rédeas em você. O mesmo Senhor diz assim: olha. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava a caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. O coração endurecido. Deus teve que se revelar para ele poder se prostrar. Gente, que o nosso coração não seja igual ao coração de Balaão. Que o nosso coração seja sensível aí à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Ok, Balaão chegou, não sei quanto tempo depois, o Omar falou aqui cerca de 30 dias, vamos dizer, 30 dias depois, Balaão chega lá na terra de Balaque. É uma estimativa, porque Né? se ele estava lá na beira do rio Eufrates, do Jordão até o Eufrates é uma viagem aproximadamente desse tempo, entendeu? Sim, É por isso. assim, a gente está aqui hipoteticamente falando, né? Mas veja, Uhum. chegou lá, e aí? O rei, o que que você quer? Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Sobe aqui. E Balaão viu somente uma parte do povo de Israel. Gente, era muita gente. Um acampamento tremendo. Tá aí, o que que o rei quer? Ah, eu quero que você amaldiçoe esse povo. Eles estão na minha terra. Eles têm que sair daqui. Eles têm que ser. Enfim, ele tem que desaparecer. 21 altares, 3 bênçãos e a perda de uma bênção. Dá para entender isso aqui? Querem ver? Vamos para o capítulo 23 de Números. Números, capítulo 23, versículo 13 em diante, a gente lê assim, olha. Ou melhor, vamos pegar o 23, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. Quantos?
7. 7. Prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Ok? E lá vai Balaão amaldiçoar o povo. E na hora que ele vai amaldiçoar, Deus toca nos lábios dele e sai bênção. E Balaque fica um ouriço com ele. Verso 11. Que é isso que você fez? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos e você abençoou? Aí, verso 14. Então, Balaque, o verso 13 diz que Balaque pega Balaão, leva a um outro lugar. E o versículo 14 diz assim, ó, levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga. Pisga é um monte. É o monte onde Moisés morreu. Né? Edificou ali, novamente, 7 altares. Sobre cada altar ofereceu um novilho e um carneiro. E lá vai Abraão de novo, amaldiçoar o povo e sai bênção. Balaão, vai amaldiçoar o povo e Deus coloca a bênção. E Balaque, novamente, verso 25. Então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque, eu não te falei? Tudo que o Senhor falar, isso farei? Aí você volta aqui no verso 29. Desce um pouquinho. Balaão disse a Balaque, edifica, agora em outro lugar, edifica aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque fez como Balaão disse. E o que aconteceu novamente? O capítulo 24. Você vai ver que pela terceira vez, Balaão abençoa o povo de Deus. Queridos, 42 animais foram usados nesses 3 sacrifícios. 21 altares. 3 bênçãos pronunciadas. E por fim, o que Balaão perde? Ele perde aquilo que ele queria. Balaque manda ele embora. Ó, desaparece daqui porque ó, não tem jeito não. Não tem jeito não. Verso 25 do capítulo 24 diz, então Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Ou seja, um não conseguiu ver o povo amaldiçoado, o outro não conseguiu levar para casa a fortuna que queria. Enfim, ninguém estava satisfeito. Ok, a gente avança um pouquinho e a gente tem esse quadro aqui. Transformados pela contemplação. Oh, mas peraí, o que isso aqui tem a ver com o que falamos até agora? Tem muito. Você acha que Satanás ele desiste de trazer maldição para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? Não. Ele trabalha insistentemente todos os dias para que a gente caia no desagrado de Deus. E não foi diferente com Israel. O lugar onde os israelitas estavam acampados, ali na terra de Moabe, uma grande planície, ele era conhecido como o Vale de Sitim, ou o Vale das Acácias. Esse vale, ele se estendia por quilômetros e era uma planície toda arborizada, com uma beleza tremenda, né? Era um clima tropical, havia um grande bosque ali de acácias, né? Era tudo muito bonito. Engraçado que hoje, se você vê essa região, é só areia e pedra. Nada disso que havia nessa época tem hoje. Mas veja, essa beleza toda, ela tinha escondido um grande perigo. Qual era esse perigo? Mas por entre aquele atrativo ambiente encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes.
No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão de vileza e corrupção do povo. Queridos, olha que coisa terrível. O lugar onde Israel estava acampado era um lugar onde prestavam um culto a Baal. Onde um povo ali, moabita, ali era um lugar de adoração. Eu fico imaginando, de repente, tem alguma literatura que fale sobre isso, mas ali deveria haver altares, ali deveria haver estátuas, Sim, não é? sim, sim. Porque, ó, de todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria. Então devia altares, enfim, coisas que eram voltados aí para o pecado, para a idolatria. Que mais? Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produziu seus efeitos desmoralizadores e, quase inconscientemente, estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Queridos, eu mudei a cor aqui, olha. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vis pensamentos, a gente viu aqui atrás licenciosidade, idolatria, licenciosidade, vileza, corrupção. Tudo isso estavam que estampado ali naquele vale. E os israelitas acampados ali, eles começaram a contemplar tais coisas. Sua vida de comodidade. Espera aí. Existe um ditado no mundo que diz que mente vazia, Oficina do diabo. Oficina do diabo. oficina do diabo. Então, olha só, sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores. Ah, meus queridos, olha, o trabalho ele é uma bênção. Ele ocupa a nossa mente. E eu nunca vi uma frase, um ditado tão certo, tão verdadeiro quanto esse. Mente vazia, oficina Oficina. de Satanás. As prisões, elas estão abarrotadas. Por quê? Mentes vazias. E pode ver que eles não recuperam ninguém. Não Porque lá não fala recupera. nada. É verdade, né? Então, vamos lá. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas, depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma e tão silenciosamente eram executados seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, a atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não havia suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Gente, quanta informação nós temos aqui nesse texto. Primeiro, acamparam, viram toda aquela imundícia de idolatria ali no Vale de Sitim. Contemplaram aquilo, começaram a imaginar coisas. Veja, Satanás está trabalhando. Moisés e os líderes estão lá preocupados em fazer mapas, dividir a terra e tudo mais. Estavam ocupados demais para ver o que estava acontecendo no acampamento, mesmo porque haviam outros líderes de um número menor de israelitas que eram
aí responsáveis pelo acampamento. E pouco a pouco, o texto aqui vem dizendo que as mulheres começaram a entrar no acampamento. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Ô Marcos, Oi. Satanás vai te tentar com mulher. Ele vai botar uma mulher feia para te tentar? De jeito nenhum. Maneira alguma. Satanás vai pegar o melhor que ele tem, de primeira linha. Um amigo virou para mim e falou assim: Satanás não usa tribufu, não é? Ele vai pegar o que tem de melhor, mais bonito, mais sensual, mais isso e aquilo, não é? Palavras agradáveis e tudo mais. Exatamente isso aconteceu aqui, e exatamente isso aconteceu lá em Gênesis 6, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Aqui, Roberto, as moças lá da terra de Moabe, o texto sagrado vem dizendo que elas começaram sorrateiramente a entrar no acampamento. Usaram o quê? Amizade. Olha aqui o perigo da amizade. Por isso que nós colocamos lá no início o título do nosso estudo, Amizades Mortais. O que aconteceu aqui para que essas amizades fossem mortais? Detalhe, eles começaram a entrar no acampamento. Quem deu a ideia? Vocês já pararam para pensar? Quem foi o instigador para que o povo se misturasse? Os vigias. Omar, Quem era responsável pela vigilância? Omar, lembra daquele profeta lá que era um. Balaão. Balaão. Foi Balaão. 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 Gente, olha, desde o momento em que Balaão voltou para sua terra, Balaque voltou para dele, Balaão ficou pensando: o que eu posso fazer para pegar no meu ouro? Balaão sabia, nós vimos num texto lá atrás, Balaão sabia que se o povo fosse fiel a Deus, nada lhes aconteceria. Mas se o povo fosse levado a transgredir as leis de Deus, a ira de Deus viria sobre o povo. Balaão sabia disso. E Balaão chega para Balaque e diz: olha, eu tenho um jeito do povo ser amaldiçoado. Faz isso assim, faz isso assim, assim, assado. E as jovens começaram a entrar. De repente, com blusinha degotada, sainha curta, bem sensual, não é? Porque, olha, a Bíblia ela traz o quê? Não diz que foram os rapazes que foram para lá. Olha, era o objetivo dessas mulheres em sua associação com os hebreus. Queridos, a mulher é uma bênção, não é? Ela é uma bênção. Mas veja, José foi tentado em quê? Sim. Uma mulher. Davi, Mulher. mulher. Sim. Você vai encontrar N casos na Bíblia em que o inimigo ele usou a mulher para fazer com que homens de Deus caíssem. Graças a Deus a gente tem o exemplo de José, que ele se manteve firme. Mas e Davi e outros? Não é? Sabe, essa expressão aqui, ó. Ah, não tem nada a ver. Tem nada a ver, mãe, eu ir lá na festinha do meu amigo. Não tem nada a ver eu sair lá com as minhas amigas. Vocês já viram como que isso aqui é comum hoje? É. Heloísa, você que trabalha em escola, você deve ouvir muito isso aqui. Ah, Eu tenho até experiências, né, de jovens lá. Sabe, gente, tudo tem a ver.
Nós falamos esses dias que 24 horas nós temos no dia e 24 horas nós estamos adorando ou a Deus ou o inimigo de Deus. Não existe um tempo em que você diz, não estou adorando ninguém. Não, somos seres adoradores. Então, reflita. Os amigos, vamos trazer para nós, os amigos que eu tenho, que você tem, são amizades saudáveis ou tóxicas? Elas te elevam ou te rebaixam? Te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Então, uma coisa que eu tenho que ter em mente: nós somos transformados pela contemplação. Se eu contemplar aquilo que é tóxico, aquilo que rebaixa e aquilo que me afasta de Deus, eu vou ser transformado. Então, nós temos que colocar para nós o quê? Um basta em muita coisa. Porque o inimigo não dorme. Então, olha só, geralmente amigos, eles nos influenciam para o bem ou para o mal. A gente confia nos amigos. Aqueles que temos no nosso círculo de amizade são melhores do que nós? Eu era adolescente e um senhor, seu Onofre, virou para mim e falou assim, ele me chamava de Ivan, não sabia falar o meu nome, me chamava de Ivan. Ele falou, Ivan, escolha amizades melhores que você. E olha, como que isso foi bom? Eu trouxe isso para o meu filho e eu disse para ele, filho, quando você for se casar, escolha uma moça melhor do que você. Isso é segurança, né? Então, nossos amigos querem nosso bem? Quando todos vão embora, eles permanecem ao nosso lado? Eles secam as nossas lágrimas para que possamos ver com clareza o horizonte? Eles nos corrigem quando erramos ou fazem vista grossa? Então, amigos leais, eles não coadunam com os nossos erros, eles não concordam com os nossos erros. E mais, capítulo 25, versículos de 1 a 3, a gente vai encontrar aqui, olha, habitando Israel e Sitim, olha como que o capítulo começa. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas, o que faziam? Veja, a amizade ali, o convívio foi crescendo. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo, diz a palavra de Deus, comeu, inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel em Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Queridos, essa experiência aqui nesse lugar chamado Baal-peor, muitas vezes isso aqui foi citado à frente, porque isso aqui trouxe maldição para o povo. Olha só. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses, e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestas gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se-lhes nos folguedos e festins, a condescendência com o vinho enuviou-lhes os sentimentos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Queridos, lá no início, quando o povo acampou e as moças vieram, se elas tivessem convidado de imediato, os israelitas teriam ido? Não. Não. O que que elas fizeram?
fizeram amigos. Uhum. Fizeram amigos. Depois da amizade, e, gente, isso aí levou tempo. Não foi, aconteceu ontem, conhecer, e hoje já vai para a festa. Não, isso aí levou tempo. Foi necessário que a amizade, foi necessário minar a fidelidade a Deus e aquela caixinha lá atrás que nós vimos. Ah, não tem nada a ver, vamos lá. Hum. Tem nada a ver. Balaão, pô, eu sou profeta de Deus. Vocês acham que eu ia trazer alguma coisa ruim para vocês? Tem nada a ver, vamos lá. Dê uma olhada. Iludidos pela música. Vocês, alguém aqui gosta de filmes de terror? Horrível, detesto. Eu detesto, nunca gostei. Nem isso. Você pega um filme de terror e tira o som. Ah, perde a graça. Perdeu a graça. E normalmente, nesse esse tipo de filme, é aquela música, nem sei, Omar, como é que a gente chama aquilo, mas aquilo trabalha na mente, nos sentidos. Claro. Não é? Veja, entendo, Satanás, ele era maestro nos céus. E ele usa a música a seu favor. E aqui não foi diferente. Interessante que nesse texto, a primeira coisa, iludidos pela música. Será que era uma música mais balançada? Né? Não, lá em Israel as músicas lá são sacras, são ali, né? Não tem ritmo, não tem balanço. Não sei. Não estava lá para saber como que eram essas músicas. Mas agradou o povo de Deus. Isso aí a gente não tem lá no acampamento. Meus queridos, a música está tocando, está todo mundo lá durinho, né? Mas nós somos transformados pela contemplação. Contemplação. Daqui a pouco o pezinho começou a bater. Daqui a pouco a É. cinturinha começou a rebolar. E assim foi. Bom, pronto. Isso aí a mente já tinha sido cativada. Não é? Quais as consequências? As Deus, suas práticas. Pode Deus, ler? Deus dorme. Não. O povo lá, os líderes, estavam envolvidos. Mas Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo no acampamento. Se lembra que lá atrás nós falamos que as leis eram para proteger Israel? Que Deus ele permite muitas vezes que algumas coisas, vamos dizer assim, aparentemente saia dos trilhos para que ele mostre que aquilo que ele ordenou era o melhor? Olha só, Heloísa, por gentileza. As suas práticas iníquas fizeram para Israel aquilo que todos os encantamentos de Balaão não poderiam fazer. Separaram-nos de Deus. Por meio de juízos que se não fizeram esperar, o povo foi despertado para a enormidade de seu pecado. Uma pestilência terrível irrompeu no arraial, da qual dezenas de milhares de pronto foram presas. 24.000 20, Omar, isso é muita gente. é muita gente. É muita gente. Imagina, que tipo de pestilência? Não sei. Mas começou a cair gente no acampamento. É pior que AIDS, pior que. Sim, que foi imediato, né? Foi Foi imediato. imediato, instantâneo. Gente, a gente não, aqui não pega todo o relato, mas você vê, está acontecendo uma mortandade, um príncipe de Israel pega uma, uma mulher, uma jovem de uma certa linhagem lá do povo moabita, Sim. Cosme é o nome dela, e traz para a tenda dele, né? Para ter relações lá com a moça. A mortandade está acontecendo e o camarada bêbado, enfim, entorpecido pela música, por tudo, né? Queridos, sempre Deus tem, sempre Deus tem alguém que é zeloso, alguém que é, vou repetir a palavra, um remanescente no meio do seu povo. Um descendente
de Arão, o filho de Arão. Ele pega a sua lança, vai até aquela barraca, e a palavra de Deus vem dizendo que ele cravou as duas pessoas ao mesmo tempo na terra com a sua lança. Somente aí a ira de Deus parou e parou a mortandade. Mas as consequências. Então, veja, aproximando-nos, traz para nós hoje, aproximando do final da história terrestre, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás recobrará, como fez antigamente, os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra, ou seja, herdar a vida eterna. Ele arma as suas ciladas a toda pessoa que tem os seus olhos voltados para as promessas de Deus. Pergunto para ti nessa noite: para onde os teus olhos estão voltados? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Fale das coisas do alto. Almeje as coisas do alto. Ok? Que as coisas do alto, ô Roberto, uma Lourdes, Maria, Laudice, as coisas do alto são promessas de Deus para nós. Então pense nas promessas de Deus. E tenha em mente uma coisa: quando você gastar tempo para apreciar as promessas de Deus, você pode ter certeza que Satanás ele vai de alguma forma armar ciladas para você. Então, é imperativo, é necessário eu conhecer as ciladas, conhecer como o inimigo age, para que, quando as ciladas vierem, eu não caia. E um detalhe: quando você ver ciladas na sua vida, por você servir a Deus, tenha em mente uma coisa: você está na direção certa. Porque Satanás ele não arma cilada para quem já é dele. Então, para nós encerrarmos, vejam, se Israel tivesse permanecido fiel a Deus, a praga não teria consumido milhares de vidas e os moabitas não teriam sido condenados à destruição. Deus havia dito: não toque, não toque nesse povo. E agora, por causa do que fizeram, eles foram condenados à destruição. Então, contextualizando esse episódio, veja, podemos entender que nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles com quem nos relacionamos, eles podem ter um futuro eterno por nossa influência. Se Israel tivesse permanecido fiel, imagina que bênção teria possivelmente sido na vida dos moabitas. Não é? Então Deus quer usar você, Deus quer usar a mim como instrumento de salvação. Primeiramente, onde? Em casa. Depois, para todos do nosso círculo de amizade. A pergunta que eu te faço nesta noite é: você aceita ser instrumento de Deus? Sim. Você aceita fazer amigos para apresentá-los um dia a Deus? Sim. É isso. É esse o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Não é? Todos os dias nós temos contato com pessoas. Nós não podemos passar por essas pessoas sem apresentar para elas que existe um Deus que as ama, que existe um Deus que quer salvá-las. Aquilo que você está recebendo, não fique só para você. Divida. Para que naquele dia, ô Roberto, quando você chegar lá nos céus, alguém vai bater no teu ombro, como eu disse lá atrás. Roberto, obrigado. Aquelas palavras, aquele folheto, aquela mensagem, suas orações contribuíram para que eu estivesse aqui. Então, que Deus abençoe você. E que as nossas amizades, elas sejam melhores que nós, que elas sejam mais consagradas do que nós somos, porque elas nos ajudarão a ter cada dia um encontro maior com Deus e permanecer na presença de Deus. Que Deus ele nos abençoe nesta noite. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, quão lastimável, querido Deus, é olharmos para o passado e ver que o teu povo
passou por uma experiência que o Senhor não queria que eles passassem. O Senhor trabalhou de todas as formas para que o teu povo permanecesse fiel, que o teu povo não fosse agredido pelo inimigo. E da mesma forma o Senhor trabalha hoje. O Senhor trabalha individualmente com cada um de nós. O Senhor nos deu o teu Santo Espírito, o Senhor nos dá a companhia dos teus anjos, o Senhor nos dá a tua palavra. E quando a tua palavra ela é examinada, ela traz para nós ensinamentos e orientações para não cedermos às ciladas do inimigo. Por favor, toma-nos em tuas santas mãos. Nos ajude, Senhor, a contemplarmos as tuas promessas, a contemplarmos, querido Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, pensarmos nas coisas do alto, falarmos das coisas do alto. E assim, querido Deus, estaremos guardados e, ao mesmo tempo, estaremos transmitindo o Senhor àqueles que nos rodeiam. Nos livre do mal, nos livre, querido Deus, de contemplar aquilo que o inimigo nos oferece no nosso dia a dia. Enfim, que as nossas vidas elas estejam voltadas para o Senhor, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, possamos dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. No poder de Jesus, fica conosco nessa noite. Que nós possamos encontrar descanso em Ti, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Em nome de Amém. Jesus dizemos amém. 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 Queridos, boa semana, bom restantezinho de semana para vocês. Omar, Amém. a gente não vai se ver aí no sábado. É, Que Deus abençoe vocês na ida, na vinda. vocês também. Que Feliz tudo sábado seja- para vocês. Amém. Que tudo seja para a honra e glória de vocês. De vocês não, honra e glória de Deus. De Né? Nosso Deus. Deus. De Deus. Amém. Né? Gente, Deus abençoe Obrigada todos. pela convite. Amém. 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 Tchau. Tchau, Tchau. gente.